e pediu a Moisés: envia 12 espias, que eram os líderes de cada tribo. Amém? Então, autoridades, pessoas importantes, né? E o ouvi está falando para vocês aqui, mas se o governador fala alguma coisa, né? Decreta lá. Mas enfim, não sei se a comparação foi tão. Porque uma coisa é o governo circular e o governo de Deus, amém? Mas são líderes. E o que ocorre? Eles são enviados a espiar a terra prometida. Amém? Vamos ler lá em Números 13. Números capítulo 13, versículo 1 ao 3. Números capítulo 13, do versículo 1 ao 3. Missão exploratória de Canaã. Amém? Podemos? E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes ou principais. Amém? Assim Moisés enviou-os do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas, autoridades, então, portanto, respeitadas. E foi falando, depois prossegue falando o nome de cada principal. E da tribo de Judá, quem foi escolhido? Caleb. Então, nada é por acaso. Nós cantamos um louvor, irmão Valmir, aqui na igreja, desde que a gente entrou na igreja, né? Ele é o leão da tribo de Judá. Então, Caleb representa quem? Jesus Cristo. Não é por acaso. Não é por acaso. Amém? Eu não vou ler, senão vai ficar enorme, né? Versículo 17, capítulo 13, 17. E Moisés enviou-os para verificar a terra de Canaã e lhes disse: subi pelo Neguebe, em seguida atravessai a região montanhosa. Então observai como é a terra, como é o povo que habita, forte ou fraco, escasso ou numeroso. Se a terra em que vive esse povo é boa ou ruim, e as cidades em que moram são cercadas por muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sede corajosos, trazei alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das primeiras uvas, né? A gente também aprende, pastora Joana, né? Sempre tem uns desenhos, né? Dois homens carregando um cacho de uva gigante, né, Patrícia? Sempre quando assim, tem ilustrações, né? Cristãs, sempre aparece, né? Um homem carregando um cacho de uva do tamanho dele. 21. Subiram eles para espiar a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo Ramate, a entrada de Ramate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde vivia Aimã, Cesai e Talmai, todos descendentes de Enac. Hebron havia sido edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao lugar reconhecido como Vale de Escol, cachos cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 homens carregaram o cacho, pendurando numa vara, colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. Tudo bem, aí eles foram lá ver. Pelo jeito, meu Patrícia, era uma terra muito boa, né? Cacho de uva gigante, né, irmão? Agora eles voltam e vão dar o relatório. Vamos ver o que eles falaram? 23. Ao cabo de 40 dias, olha 40 dias aí, né? Por que não é 41, né, irmão Patrícia? Por que não é 50 dias? Por que é 40, né? Ao cabo de 40 dias, no versículo 25, retomaram, né, a exploração da terra.
26. Vieram Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, aonde prestaram relatório a eles e toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra, e deram o seguinte depoimento a Moisés. 2 pontos. Fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel, e eis os seus produtos. Aí tem um porém, esse mais que arrebenta, né? Contudo, ou mais, né? O povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enac, os amalequitas, vivem em Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus, habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb estava ouvindo aquilo, né? Caleb está ouvindo aquilo, que isso? O que eles estão fazendo? Eles estão vendo as dificuldades. Olha isso. De onde que nós saímos? Nós saímos do Egito. Nós passamos pelo deserto. Durante o dia uma nuvem fazia sombra para nós. Água saiu da rua. E tantas praias. Como Deus nos tirou de lá, Caleb? Não. Então Caleb fez calar, 30, o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Ué. Aí ele fala o porquê. Não, ele não fala o porquê. Aí o que acontece? 31. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram. Eles insistiram no relatório negativo, irmão. Entretanto, os homens que haviam acompanhado reagiram. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte. Eles eram mais fortes que os egípcios. Lembra, Patrícia? Está passando uma vida lá. Isso me lembra, sabe o quê? Muitas pessoas, irmãos, que aceitam o Senhor Jesus, irmão Patrícia, e depois falam, nossa, nossa, espada. Depois que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram. Só falta falar, minha vida era melhor no mundo. Está vendo aqui o exemplo? É Bíblia. Trazendo Bíblia. Olha o que vai acontecer depois de uma pregação, né? Depois de uma mensagem negativa, no que não mostrou eles para olharem para Deus. Foi Deus que tirou eles. Não foram eles. Eles começaram a olhar para si mesmos. É um ataque do inferno contra nossas vidas. É um ataque até hoje. Olha para você. Se você olhar para você, você cai. Mas se você continua olhando para Jesus, você continua vencendo a sua natureza, vencendo. Você é mais que vencedor em Cristo, não em você. Amém? Amém. 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado. Aí 2 pontos. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Aí eles estão falando que Deus é mentiroso, né? Deus vai levar eles para um lugar onde que é ruim. Isso me fez lembrar de algo tremendo que eu ouvi uma vez, né? Muitas vezes a gente fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas às vezes você não confia muito. Você pensa que Deus vai te levar para um lugar ruim. Como não é a vontade dele, ele vai te levar para um lugar ruim, vai te levar para um lugar onde precisa de você. Amém? Ele vai ser com você, então não existe lugar ruim. Amém? Ele está contigo? A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. 33. Lá também vimos gigantes aos descendentes de Anak, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Estão olhando para quem? Para a força deles. Está vendo? Que mensagem negativa? Os principais, autoridades falam isso. Olha, a Bíblia diz que quanto mais a gente dá, então não é brincadeira não. Eles começaram a criticar Deus, porque falar que não produz nada, espalhar mentira falsa. Então a crítica. Olha o tamanho. Olha o tamanho. É o tamanho do erro. Então, eles eram príncipes, não é?
Quanto mais é dado, mais será cobrado. Vamos continuar? Lembrando que eles estão debaixo de outro conceito, tá, irmão? Nós estamos debaixo de outro conceito. Temos que ser mulher, né, pastor? A velha aliança com o olhar da nova aliança, né? Bem? Capítulo 14 de Números. Olha o que aconteceu depois do relato. Olha. Então toda a congregação elevou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito aquela noite. Mais ou menos uns 3 milhões de pessoas. Imagina, olha a mensagem de incredulidade. Não fizeram o povo acreditar em Deus, não fizeram o povo olhar para Deus. O povo olhar para si mesmo. Olha, né, pastor? 2. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamaram. Olha só o que eles falaram. Antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha que blasfêmia. Antes morrêssemos todos nesse deserto. E cumpriu o que eles falaram. Não todos, né? Mas aquela geração ali. 3. E por que Yahvé nos traz essa terra para nos fazer perecer a espada? Para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Meu Deus, gente, eu falei isso ontem aqui. O faraó e o exército dele morreu onde? Eles estavam acompanhando ali Israel, fazendo uma escola. Eles estavam querendo matar o povo, né? Eles estavam querendo voltar para o Egito, olha só, é um absurdo. Vamos lá. 4. E murmuravam uns com os outros. Escolhemos um líder e voltemos para o Egito. Olha só, eles pediram 2 coisas: morrer no deserto, escolher outro líder. Pediram 2 coisas, né? Então, diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com suas faces rente à terra. Eles não tinham o que falar. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jafoné, rasgaram imediatamente suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade israelita ali reunida. Então 2 foi diferente, hein? Não é maioria. Não é maioria, está vendo? É só 2. Deus não trabalha com maioria. Deus trabalha. A nossa salvação foi trabalhada através de um só, o nome dele é Jesus Cristo. Como o pecado e destruição entrou nessa terra através de um homem só, né? E através da boca, não foi? Pecado. Através de um homem só, todo o pecado foi retirado. E nós recebemos essa dádiva de Deus através da nossa boca, confessando para a salvação, não é isso? E alimentando da Santa Ceia, para que a vida continue fluindo no nosso corpo físico, não espiritual. Amém? Glória a Deus. Parei no 14:7. Meu Deus, eu fui passando aqui, ó. 14:7. 7. E exclamaram perante toda a comunidade dos israelitas ali reunida. Olha o que os 2 falaram. A terra que em missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Alguém de uma terra diferente, né? Está vendo? Se a fé não é propício, Ele nos fará entrar nessa terra. E pessoalmente, Ele, está vendo? Olha só, pregação da fé. Ele pessoalmente a dará. Nossa, é dádiva, Ele te dará. Amém? E de fato, uma terra da qual? Mana leite e mel. 9. Tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor. Não tenhas medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo
que Yahvé, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. Quem é? O Espírito Santo falando na boca dele. Né? É a nossa confiança está em Jesus Cristo. Né? Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa salvação. Ele é a nossa cura. Amém? É Ele. Olha para Ele, não olha para você não. Muitas vezes a sua cara fala com você: como eu resolvo esse problema? E agora? Como que eu vou sair dessa? O que eu tenho que fazer? Aí você não pode cair nessa. Senão você vai cair no esforço na obra, não. Eu vou crer. Eu continuar crendo, caminhando, defendendo Ele. É assim. A sua carne não vai entender isso, mas você tem que forçar a sua carne a crer. Amém? Amém. Glória a Deus. Lembrando, agora eu tenho que lembrar qual é a passagem. Eu coloquei no meu celular que está gravando. Essa aqui mesmo. Josué 2:9.